Olá! Nesse vídeo, vamos finalizar o detalhamento de vigas, extraindo as barras de armaduras no desenho por meio de um componente. Ao fazer o uso de um componente para extrair as armaduras, é importante nos atentarmos às classes em que as barras longitudinais e estribos se encontram, pois isso facilitará a extração. Podemos fechar o desenho, salvando-o, para retornarmos ao ambiente de modelagem e verificar as classes das armaduras, mais especificamente dos estribos, os quais não desejamos extrair na vista do desenho nesse momento. Podemos clicar duas vezes sobre essa armadura, para acessar a janela de propriedades do componente. Na aba Atributos, vamos padronizar a classe dos estribos para a classe 1 e clicar em Modificar. Podemos realizar o mesmo para os estribos do outro componente, clicando duas vezes sobre ele para abrir sua janela de propriedades. Nesse caso, é necessário identificar qual barra corresponde ao estribo. Se porventura houver dificuldade em localizar com exatidão quais são as classes correspondentes aos estribos, podemos alterar o modo de seleção, para a seleção de objetos em componentes. Dessa forma, podemos selecionar apenas os estribos no modelo, para alterar sua classe diretamente no painel de propriedades para a classe 1. Vamos alterar os demais estribos para a classe 1. Isso nos permitirá definir no componente de extração de barras, que os estribos não sejam extraídos no desenho. Como os ganchos estão considerando a classe 1, eles também não serão extraídos. Após alterar a classe dos estribos, podemos retornar para o desenho, acessando o gerenciador de documentos, na aba Desenhos e Listas. No ambiente de desenho, vamos acessar o painel de aplicações e componentes e buscar pelo componente Desenhar a extração da armadura. Clicando duas vezes sobre ele, acessamos sua janela de propriedades, onde definimos as configurações de extração das armaduras. Note que temos a opção de desenhar as barras por meio de imagem extraída e marcação da barra, e por nota associativa. Vamos manter a primeira opção. Arquivos de configuração podem ser definidos previamente para serem utilizados durante a extração. Nesse caso, vamos utilizar Standard barra principal, que é para estar disponível por padrão. Em Criar extração para, podemos escolher entre cada número de posição da barra, ou cada grupo de armadura. Como as armaduras se repetem tanto do lado direito como do lado esquerdo, devido ao dente Gerber, e ambas são do mesmo número de posição mas de grupos distintos, se mantermos como cada número de posição da barra agora, o componente irá extrair a armadura apenas para o grupo de armaduras de um dos lados, resultando em um detalhamento inapropriado. Embora eles façam parte de grupos distintos, eles possuem a mesma posição, pois têm o mesmo comprimento, a mesma dobra, entre outras propriedades. Então, nesse caso, é necessário definir como cada grupo de armadura, para que a armadura seja extraída para cada grupo e não para cada posição. Em posição, definimos o lado para o qual desejamos extrair as barras, podendo ser para a esquerda, para a direita, acima e abaixo, somente acima ou inferior. Vamos definir como inferior. Logo abaixo, temos as classes, onde podemos definir as classes que desejamos incluir ou excluir. Vamos optar por excluir, pois não pretendemos extrair a classe 1, referente aos estribos neste momento. Feito isso, podemos selecionar a vista para a qual desejamos extrair as barras e clicar em Desenhar. Note então, que o tecla fará a leitura de cada barra e as posicionará na vista na posição configurada. Após a extração, é possível ajustar a posição das barras para melhorar o detalhamento, e também ajustar o texto de descrição de cada barra, considerando as informações que desejamos extrair. É importante conferir se os valores e quantidades descritas de cada barra estão corretos. Note que para essas barras, o tecla está considerando 2 barras para cada lado, o equivalente à soma da quantidade de barras em cada grupo. Entretanto, na parte inferior, a quantidade descrita é equivalente ao grupo e não à quantidade de barras, como podemos ver no caso de N31, que possui 2 barras.
Quando isso acontece, podemos configurar a descrição que foi extraída clicando duas vezes sobre ela, para acessar a janela de imagem extraída e marcação da armadura. Lembrando que essa parte é toda configurável, e uma vez salvando as configurações, não há necessidade de realizar essas alterações novamente. Nesta janela, podem ser ajustadas informações como a cor da barra, o seu posicionamento, opções de representação, por exemplo, se desejamos exagerar ou não a representação, e o tipo da linha. Além das propriedades relacionadas à armadura, podemos ajustar propriedades relacionadas às marcas 1 e 2 e às dimensões. Na marca 1, no campo de elementos adicionados na marca, podemos selecionar a opção número. Logo abaixo, podemos identificar que o componente está buscando o número total no grupo de armaduras, o que não se adequa ao que pretendemos extrair. Nesse caso, precisamos definir como quantidade total na forma, ou seja, a quantidade total na posição 31. Ao clicar em modificar, note que agora é apresentado o número correto correspondente de barras. Vamos selecionar as demais barras em que isso acontece, e clicar no botão modificar da janela aberta, para que elas também sejam ajustadas. Com o modo ortogonal ativado, que pode ser alternado por meio da tecla O, vamos inserir uma linha nas extremidades da viga, cuja ferramenta encontra-se na aba Desenho. Pressionando a tecla Alt, mantemos a linha como uma reta. Agora, podemos copiar essa linha para a outra extremidade, clicando sobre ela com o botão direito do mouse, e utilizando o comando copiar linear. Vamos utilizar essa linha para definir o valor do cobrimento, inserindo uma cota horizontal, conforme mostrado no vídeo. Também vamos inserir um texto ou copiar um texto já existente. Alterando o conteúdo do texto em seu painel de propriedades para cobrimento. Clique em modificar. Da mesma forma, adicionar a cota horizontal referente ao cobrimento na extremidade oposta. E em seguida, copiar linearmente o texto para o cobrimento da outra extremidade. Seguindo os mesmos passos, agora vamos realizar a extração do estribo na vista da seção, utilizando o mesmo componente. No painel de aplicações e componentes, acesse a janela de configurações do componente clicando duas vezes sobre ele. Em arquivo de configuração, já possuímos uma configuração para estribo, Standard Estribos. Em posição, vamos optar nesse caso, para a direita. E em relação à classe, podemos inserir o valor 1, mantendo como incluir, visto que agora desejamos extrair somente a classe 1, ou seja, somente os estribos. Ao finalizar a configuração, selecionar a vista da seção e clicar em Desenhar. Após a extração, note que o texto da marca encontra-se descentralizado, e devido ao espaço reduzido, acaba se sobrepondo à vista. Vamos excluí-lo e extrair a armadura novamente, considerando a posição como inferior. Ajustar a posição da extração e da vista no desenho. Acessar as propriedades do estribo extraído, clicando duas vezes sobre ele. Na aba Marca 1, na parte inferior da janela, podemos ajustar a posição do texto em relação à barra. É possível inserir valores para deslocamento do texto, até que atinja a posição desejada. Outras opções de referência para o posicionamento do texto também podem ser escolhidas, de acordo com a preferência do usuário, ou da situação que melhor representa a posição desejada. Logo ao lado, ajustamos a posição do texto verticalmente. Vamos definir um valor, de forma que o texto seja deslocado para baixo. Para complementar ainda mais as informações da viga, também é possível criar detalhes do dente Gerber, conforme já mostrado anteriormente. Com isso,
Finalizamos o detalhamento da viga. Para visualizar como o desenho fica em preto e branco, basta utilizarmos a tecla B, para alternar entre as formas de visualização do desenho. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.